Olá, pessoal. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto que ele é de suma importância. Ele está relacionado a todos os vídeos desse canal. Ele pode parecer um assunto, de certo modo, até excêntrico, ou que sirva somente como uma análise teórica, mas ele está longe disso. Ele está muito longe disso. Na verdade, ele influencia objetiva e subjetivamente todos os aspectos de realidade da vida humana. E sobre muitas faces, né? Ele acaba se apresentando a nós de maneiras úteis e às vezes de maneira desprezível, né? Então a gente acaba não olhando para esse tema ou para a análise desses temas, porque acaba representando um esforço e também um determinado receio de que seja verdade, né? Então a maior parte desse conteúdo que eu tenho colocado aqui no canal está relacionado aos símbolos. Então, símbolos que podem ser perscrutáveis, que podem ser entendidos, que podem ser analisados, aprofundados, detalhados, que podem ser relacionados, que possam ter associações. Símbolos que, inclusive, criam raízes dentro do nosso inconsciente e que determinam ações por gatilhos de comportamentalismo, por estímulos que podem nos causar um determinado benefício também, a valorização de estímulos externos. Então, tudo isso está relacionado com os temas que eu estou tratando aqui no canal, caso não tenha ainda compreendido, né? É claro que, para todos os efeitos, o que é um símbolo para nós, né? A gente utiliza somente a superfície estética das coisas, né, para formar esse símbolo imagético. Então, a nossa imagem dos símbolos, né, é o que eles são na sua superfície, na sua periferia, né? E isso a gente faz, inclusive, para objetificação, né, para tornar algum objeto. Então a gente precisa meio que determinar a superfície dele, né? E mas isso nem sempre representa ali a totalidade desse objeto, o que é na sua profundidade. Dá para nós uma síndrome de Dunning-Kruger, ou seja, os objetos eles são expandidos no reflexo ali do inconsciente, tendendo cada vez mais a ocupar um espaço, mas esse espaço ele está vazio no seu preenchimento. Então, é como se fosse um objeto gigante sem nada dentro. E isso dá uma sensação de grandeza para o inconsciente, mas apenas em termos de ocupação e não da sua profundidade ou detalhamento. Então, o que a gente está vendo aqui é que o entendimento dos símbolos está muito pobre, principalmente dentro da visibilidade ali do que os brasileiros consideram. É por isso que acaba banalizando muitas vezes, né, fazendo é, aquele aspecto, né, do palhaço sagrado, né, invertendo as polaridades do que se poderia ser considerado, tornando os temas sagrados banais e os banais sagrados, né. Por assim dizer, a gente já vê essa inversão de símbolos, né, pelo próprio duplo sistema na indústria das massas. Então, vai ser uma continuidade aqui do que a gente estava falando. Ainda pertence a esse ilusionismo noológico, porque, cara, faz parte dali. Essa utilização dos símbolos, ela inclusive causa pelos grandes agentes aquilo que eu vou chamar de inconscientização simbólica. Então, quando você tem uma conscientização de algo, você torna algo visível ao seu consciente. E quando você tem uma inconscientização, na verdade, aquilo se esvaiu do seu consciente, né? Foi embora e você nem tem mais uma imagem nítida daquele objeto. Na verdade, ele só permanece ali ancorado no seu inconsciente como um gatilho de algo que vai se apresentar na sua realidade em um determinado momento e você vai ter que seguir, querendo ou não, porque aquilo já está engatilhado no seu inconsciente, né? Bom, isso faz parte de uma hipnose. Então, a hipnose que eu vou trazer aqui, ela não é essa hipnose, né? Como o cara balançando ali o pêndulo, e a gente ficando meio que extasiado. Inclusive, nem pode ser feito com todas as pessoas, eles fazem testes para saber qual a mentalidade mais favorável a essa manipulação, qual das pessoas ali que tem maior tendência a ser hipnotizado e fazem. Por quê? Porque é um método abrupto, né? É uma coisa bem externa, vamos dizer assim, é só parte mais icônica que a gente tem do que a gente chama de hipnose, mas na verdade ela está sutilizada, ela está atenuada em vários itens da nossa realidade, inclusive essa manipulação ali dos objetos da indústria das massas, né? Essa mídia que a gente tem, inclusive toda a indústria de produção audiovisual. Elas colocam muitas subliminaridades, né? Então, muitos objetos, né, que ficam recamados por outros objetos, e quando a gente vai ver os 2, 3, 4 mil objetos já estão contidos ali, somente esperando o momento para serem engatilhados, né? Isso faz até um condicionamento, de certo modo, até um condicionamento meio pavloviano nas massas, mas
Bom, eu vou falar mais disso à frente, né? Então vamos seguindo aqui. Eu pretendo determinar o que seria essa inconscientização simbólica. Então, seria simplesmente a perturbação do estado natural de axiologia e teleologia humana. Então, essas duas coisas elas são muito importantes, tá? A gente ter o valor das coisas e uma finalidade para as coisas determina também até um pouco mais da completude desses objetos que a gente está analisando. Então, se a gente não sabe, por exemplo, do valor dos objetos, o valor das coisas, se a gente não sabe, por exemplo, que o valor humano ele é muito superior ao valor dos objetos inorgânicos e materiais que a gente pode ter, ou que a gente pode simplesmente possuir, então a gente não está entendendo qual que é o fundamento da axiologia. A axiologia parte de um centro, né? Então por isso esse nome, axis. A axiologia vem da palavra axis, né? É o estudo do axis, ou seja, o estudo do centro ou do eixo. E o eixo seria exatamente esse valor. Então é o valor que uma coisa tem perante outra, dado o fato de que uma coisa é escassa e a outra é abundante, ou que uma coisa é volúvel e a outra é durável. Então a gente tem essa comparação de valores, né? Fazendo assim o estudo do que vale mais na nossa realidade. E se algumas coisas valem mais do que outras, então é, tudo tem uma finalidade também. As coisas que são menos duráveis, elas favorecem e têm uma finalidade para favorecer as coisas que são mais duráveis. Isso daí é uma coisa simples, né? Um raciocínio lógico simples aqui. E essa lógica, sim, está correta, tá? Então, continuando aqui, sendo a axiologia o estudo do valor, como eu já disse, e a teleologia o estudo da finalidade, então, telos, né? Então, vem de finalidade. Ambos são pilares ali da filosofia, para que haja conscientização do quê? Para que se coloque no nosso consciente o quê? A verdade, estabelecida ao quê? A realidade e liberdade humanas. Então, sendo um ser humano, temos direito à liberdade, estando nessa realidade, né? Sendo um humano, temos direito à liberdade e também deveres perante a liberdade e deveres perante os direitos que nós temos nessa liberdade da realidade que vivemos. Isso compõe para nós a verdade, ou seja, que há um valor, que há uma finalidade, e isso compõe ali a verdade não só dos objetos, mas também do nosso próprio ser, revelando para nós a realidade que nos circunda e a liberdade que nós temos real para executar determinadas funções. Todo mundo sabe que a partir do conhecimento de que algo é errado, não se pode mais executar aquilo, ou pelo menos não se poderia, a não ser que se avalie, né? Se a sua liberdade vale mais. Então, tem todo um esquema de valores que ele é muito perigoso de se analisar. Então, por isso, a axiologia ou a teleologia partem dos valores mais sublimes, mais puros, né? Para que não se faça confusão, inclusive na aplicação ou na descaracterização de regras morais muito simples. Então, os símbolos, continuando aqui, eles tecem a compreensão que racionalizamos a partir dos referentes que surgem à nossa consciência. Então, assim, quando a gente vê um objeto, por exemplo, o copo, a gente já automaticamente inclui esse copo no símbolo que ele representa. E esse símbolo é uma visualização dele de modo mais ou menos superficial, é, atribuindo também a esse símbolo o seu significado, ou seja, qual que é a função dele, ou qual que seria a descrição desse objeto, né? Então a gente tem tudo isso atrelado a partir do momento que a gente vê algo na realidade, ou pelo menos a gente tem que ter, e não somente viver ali das estruturas dos símbolos, né? Então achar que tem um copo na minha mão, mas não tem. A verdade é que o copo ele tem um símbolo daquilo que armazena algo, né? Porque ele tem, né, uma cavidade, então ele tem algo que possui uma qualidade de armazenar qualquer coisa que se coloque ali dentro. E a gente vê isso como fluidos, né? Não que se pode colocar dentro de um copo é um fluido e a função é para que a gente consiga armazenar esse fluido a fim de bebê-lo, né? Ou a fim de despejá-lo. Então, todos esses simbolismos relacionados aos próprios objetos da realidade fazem parte ali de como a gente vai estruturar as nossas ações perante esses objetos, né? O que eles simbolizam para nós. Então, se a gente olha um copo, a gente pode pensar em tomar água, mas outras pessoas olham um copo e veem, por exemplo,
taça rosa-cruciana, né? Sei lá, um símbolo profundo que tem relações esotéricas, né? Então, o que o símbolo expressa também determina ali a camada de profundidade que você tem deste símbolo ou de si mesmo. E é isso que a gente vai ver com a análise do iceberg, por isso que tem uma fotinho bem bonita de um iceberg aí no fundo. Então, continuando aqui, os objetos de nossa realidade são extensamente complexos na profundidade das suas relações. Então, assim, eles são muito complexos em toda essa profundidade que eles têm para com outros itens da realidade. Então, parece que a maior parte das coisas na realidade está correlacionada até de maneira visível. E isso, continuando aqui, constrói na mentalidade humana uma estrutura de valores e finalidades úteis ao cumprimento de uma integração. Então, como que você vive na sua realidade? Será que você vive topando em tudo aquilo que você encontra no caminho? Ou será que você tem uma integração? Será que você sabe andar, sabe respirar, que você sabe obter das coisas os seus resultados esperados, né? Será que você consegue isso? Então, isso de fato causa uma integração, um cumprimento ali de valores ou de finalidades que são de certo modo, úteis ao ser humano ou à vivência humana. Por que a gente faz isso? Construindo, né, essa estrutura do valor das coisas, da finalidade das coisas, e inclusive seguindo a mesma corrente dessa própria estrutura, se integrando de fato, e não somente impondo ali o que seria o seu valor autônomo e sua finalidade autônoma sobre o valor e a finalidade das outras coisas na realidade, mas obtendo, de certo modo, uma equipolência, uma equivalência ali, né? Então, tudo isso tem que ser utilizado ali para que a gente perceba o que é um símbolo de fato. Com todos esses raciocínios que eu coloquei aqui, né? Deu até um tempo extenso. Não gostaria de falar tanto, mas é um assunto complexo. E continuando aqui, eu posso dizer, mencionando São Tomás de Aquino, né? Então a própria iluminação de Santo Agostinho, perdão, a própria iluminação de Santo Agostinho e também um outro objeto que eu coloco aqui, que é a atenção final do Mário Ferreira dos Santos, né? Então, lá no estudo de Santo Agostinho, então, no estudo das obras ali de Santo Agostinho, a gente vê um objeto, né? Um objeto chamado por ele de iluminação. Essa iluminação seria uma correlação entre o homem e Deus, seria aquilo que ilumina de fato o intelecto do homem para que ele tome ações que são além das suas capacidades naturais. Então, que ele consiga exercer na realidade uma ação histórica de fato. Essa iluminação ela precisa advir de um aspecto divino. Então, é isso que Santo Agostinho está colocando para nós. E a gente também tem uma imagem mais ou menos disso com a atenção final que Mário Ferreira dos Santos nos estipula, né? Então, naquele livro das tensões do Mário Ferreira, que é uma complexidade sem fim, que inclusive estou me dedicando nesse momento, a gente vê que a atenção final ela cumpre esse mesmo aspecto, né? Todas as coisas elas se coordenam para que a atenção do todo sobre as partes tenha ali uma preponderância. Então, seja de fato mais importante e que coordene todas as outras tensões que nela se ponham. E que se estiver ali, de certo modo, condizente com a tensão final, acaba tendo logro, acaba tendo sucesso. Então, essa iluminação a iluminação da mentalidade humana, assim como o cumprimento a uma atenção final, ou mesmo uma coordenação à atenção final, atenção da totalidade, faz com que nós tenhamos sucesso na maior parte das coisas que a gente faz, porque isso é o intelecto puro. Então a gente está realmente entendendo, tendo inteligência para poder aplicar não somente a compreensão teórica dos símbolos, mas aplicar ali a extensão funcional dos objetos que esses símbolos estão indicando para nós na realidade, ou seja, são os referentes reais, a gente consegue utilizar deles, né? Por quê? Porque a gente não fica preso no mundo dos símbolos, mas os símbolos para nós indicam alguns tipos de reflexões, como funcionalidades, como determinadas relações que este objeto vai ter com outro objeto na realidade, enfim, né? Seguindo aqui, né? Então, a própria iluminação de Santo Agostinho e a coordenação à atenção final de Mário Ferreira dos Santos são exemplos filosóficos consistentes da atemporalidade e vasta abordagem metodológica com que se pode chegar aos assuntos da nobreza mental, concedidos pelo toque de Deus em nosso intelecto. Então, é isso que eu estou falando, né? São exemplos aqui que eu utilizei somente para dizer que tem, né, ali, ao longo de muito tempo, e em muitas localidades do mundo, a compreensão de que sem esse toque de Deus no nosso intelecto, a gente não conseguiria, inclusive, expressar uma coordenação ali com a totalidade, né?
Então, com o todo em si sobre as partes, né? Inclusive nós acabamos exercendo o direito desse, eh, acabamos exercendo esse papel, né? O direito a esse papel, mas muitas vezes não compreendemos qual que é o nosso papel, né? Então, assim, a gente, como eu digo aqui, né, somos capazes de reduzir a influência da nossa mecanicidade inconsciente e simplesmente expandindo o referencial da nossa própria consciência. Quanto mais consciente nos tornamos e quanto maior a gente tem ali o referencial da nossa própria consciência, essa mecanicidade inconsciente, as correntes que manipulam a gente sem que a gente tenha ali real consciência, ou pelo menos real visibilidade momentânea, imediata, fazem com que essas mecanicidades elas reduzam, a nossa consciência ela aumenta em detrimento, né, dessa, desses gatilhos ou dessas coisas que acabam sendo perpetradas na nossa realidade sem que a gente queira, de fato. Então, para isso é necessária a vigília das correntes e perscrutação das suas origens. Então, a gente precisa vigiar da onde estão vindo essas correntes, né? Então, da onde está vindo ali a corrente que inclusive indica para nós um perigo, ou que indica para nós um símbolo complexo, ou que indica algo que vai, né, nos impactar nas camadas mais interiores da nossa consciência e perscrutar ali as suas origens, né? Então, ver da onde está vindo aquela corrente, ver quem que promoveu aquela ação, ver qual que é a sua finalidade, qual que é o valor daquela ação, daquele símbolo, daquilo que está sendo colocado ali. Então, tudo tem que ser analisado com um determinado aspecto de vigília e também de remetência, né? Então, você tem que ir até a origem. Para isso é necessária a absorção dos elementos objetivando sua dialética. Então, não tem como você também não ter esses objetos, né? Precisa observar os símbolos, precisa adquirir os símbolos, precisa absorvê-los e objetivar ali a dialética. Então, dentro de si mesmo, ver qual que é a parte positiva, qual que é a parte negativa do símbolo, qual que é a origem, de onde ele veio, quais foram as utilizações, qual foi a funcionalidade desse símbolo e como ele está chegando para nós nesse determinado momento. Inclusive, qual foi a mão agora que acabou de entregar esse símbolo, em contraste com a mão que dispôs esse símbolo para aquele que está entregando o símbolo a nós. Então, é bem complexo, né? Mas é isso que eu estou querendo dizer. Qual que é a linha, né, de fluência desse símbolo? Então, as obras que a gente dispõe para o conhecimento dos símbolos podem ser encontradas na alquimia, na filosofia, na psicologia moderna até. Então, eu coloco aqui, por exemplo, esse livro de Alquimia e Misticismo do Robert Flood, não sei, ou do Alexander Robe, né? Robe, Robe. Esse é um livro muito interessante e ele coloca ali imagens do Utriusky Cosme do Robert Flood, por isso que eu mencionei esse nome, né? Por exemplo, olha só, o monocórdio aqui do Robert Flood. Não sei se vocês conseguem observar, espero que sim. Então, esse monocórdio aqui é um símbolo, né? Relacionando a tensão do universo inteiro unida numa mesma corda, né? Então essa corda, ela representa ali como se fosse a fluência da tensão total, da tensão final. É muito interessante. A gente também vê muitos outros símbolos alquímicos aqui, né? Que hora ou outra pululam aí para nós dos recantos mais obscuros da internet, né? Quando a gente vê coisas de ocultismo ou algo do tipo, né? Então esses objetos, né, esses desenhos, eles sempre aparecem, são símbolos. Então, esse livro aqui é um livro de reunião de simbologias alquímicas e místicas, né? Eu prefiro não utilizar o nome místico. Mas aí, se vocês quiserem pular para uma senda mais psicológica, a gente tem ali O Homem e Seus Símbolos, um livro bem extenso aqui de Carl Gustav Jung. Então, O Homem e Seus Símbolos, ele entrega para nós ali, inclusive, a compreensão de que há uma entrada para o inconsciente, ou seja, tudo que a gente observa na realidade vai ter uma correlação entre o consciente e o inconsciente, e essa porta para o inconsciente também é uma porta onde a gente acaba escapando ali a nossa tangência, né? Então a gente não consegue mais ter acesso àquilo que a gente está falando, ou que a gente quer lembrar, ou que a gente quer planejar, porque a gente não tem, de fato, uma tangência a esse objeto. Mas quando entra no inconsciente, aí é um problema. Ele está falando muito por exemplo, desses símbolos, inclusive tem uma vasta complexidade desses símbolos nesse livro, né? Como vocês podem ver aí, que eu estou mostrando para vocês. Livro muito bom que explica ali a origem e
a origem, a explicação, a função, inclusive o que eles estão representando de fato, esses símbolos, quais são os referentes desses símbolos. Então tem muitas coisas interessantes nesse livro, né? Mas vamos seguindo aqui, né? Eu só dei uma exemplificação de como a gente pode encontrar ali uma descrição, uma definição, inclusive outras coisas, relacionadas a esses símbolos que a gente pode precisar. Isso daí está em várias obras, não está só em uma. Se facilmente aqui, vários vídeos no YouTube já se propõem a explicar a análise de símbolos. Então, é, como está falando, como está chovendo no molhado aqui para vocês, né? Então, a gente tem aquilo que a gente chama de analogia do iceberg. Então, eu vou colocar para vocês algo que é a analogia do iceberg. Acho que está todo mundo já cansado de ver essa analogia, mas eu tenho uma outra proposta, né? Simplesmente mostrar um aspecto levemente diferente ali do que todo mundo coloca de icebergs, né? Então, a purificação dos valores e a integração das finalidades. Então, temos duas coisas aqui. Essas duas coisas elas mostram-se um fortificador natural das consciências, capaz de transformar um iceberg em ilha. Então, claro, é só uma instauração poética que eu faço aqui, mas no final das contas o que eu quero dizer é que os valores eles devem ser purificados e as finalidades elas devem ser integradas. Então é assim que a gente faz uma consciência de verdade. Os valores eles têm que ser sublimados. Então os valores mais duráveis e os valores que eles são mais centrais são aqueles que realmente devem ser mantidos e que não necessitam que necessitam de uma preocupação de fato, né? E as finalidades, quanto mais integradas, né, quanto mais pertença à finalidade de um outro ou de vários aspectos da própria realidade, aí sim essa finalidade também se mostra muito viável, né? Se não é a finalidade somente de um objeto excêntrico da realidade, mas é uma finalidade que já está coordenada entre vários itens da realidade. Por exemplo, a preservação da vida humana. Ela é uma finalidade que já está integrada em vários itens da realidade, inclusive na própria, vamos dizer assim, aquiescência divina, na própria vontade de Deus, né? Então, a vontade de Deus é a preservação da vida humana, inclusive a preservação da alma humana na sua integridade. Então, é isso que a gente vai ver muitas vezes ali, né, com as coisas mais sublimes, com as coisas que estão mais elevadas dentro desse aspecto, tanto de valor quanto de finalidade. E é isso que acaba fazendo também com que a consciência ela tenha um domínio maior de si mesma, né? E da realidade que a circunda. Então vamos adicionar uma legenda a essa analogia, né? O mar seria quase como um manto inconsciente, essa energia telúrica, energia da Terra, né? Que neutraliza quaisquer forças e separa o visível do invisível. Então separa o que a gente pode ver do que a gente já não pode mais ver. Protege a mecanicidade do natural, né? Então a gente acaba não conseguindo ver os processos que funcionam de maneira naturalmente mecânica, porque existe esse manto do inconsciente que acaba protegendo esses processos naturais. E também ele acaba escondendo o abismo, né? Então, que nem ali na Fossa das Marianas ou no Buraco de Belize, né? A gente vai ver que tem uma profundidade estratigráfica e absurda, né? Com relação ao que tem de conexão para com outra realidade que a gente desconhece, né? É como chegar no fundo do mar e encontrar um lago. Então, isso seria basicamente o que está sendo protegido também ali, né, de nós, que é uma conexão talvez até um pouco mais obscura com relação a uma centralidade do mundo per se, mas é aí onde a analogia acaba ruindo um pouco, né? E o iceberg seria para nós o conjunto de dados que forma a nossa consciência, ou o objeto dela. Então, esse iceberg, né, estando mais para fora, mais para dentro da água, ele é o conjunto de dados que pode ser a nossa consciência ou um objeto que a gente está analisando. Então, será que a gente conhece muito o objeto ou pouco do objeto ou de nós mesmos, né? A gente exterioriza esse objeto, ou melhor dizendo, exterioriza nós mesmos sem considerando-nos como um objeto, né? E o que seria o Leviatã? O Leviatã é só algo que está ali navegando no mar, né? Que seriam os ciclos ou as rodas da fortuna, né? Visivelmente cingidos aqui às mãos dos agentes históricos. Então, esses ciclos ou rodas da fortuna, rodas que entregam tanto às vezes um logro como às vezes um fracasso, essas coisas estão visivelmente presas ali à mão dos agentes históricos. Então, são os agentes históricos que muitas vezes determinam para onde vão esses ciclos ou se esses ciclos devem continuar, ou mesmo
quantas pessoas eles conseguem abarcar nesses ciclos, né? Então, isso daí seria para nós como o próprio Leviatã, aqui na nossa analogia. A gente bem conhece, inclusive, toda essa relação aqui de consciente e inconsciente que a psicologia tem trazido para nós, mas pouco a gente conhece da profundidade desses conceitos, né? Então eu trago essa imagenzinha da psicologia online aqui que eu peguei no site, que é basicamente assim, né? O consciente são os conhecimentos imediatos, as habilidades é, que você consegue exercer naquele momento. Então, os conhecimentos são todos os itens que você pode trazer à luz da consciência ali para fazer um planejamento ou mesmo para lembrar de um item que já foi, de alguma coisa que já aconteceu. E o inconsciente, ele já tem uma vasta profundidade ali de elementos, né? Ele tem os valores que a gente muitas vezes vai embutir nas coisas da nossa realidade. Então, algumas coisas têm mais valor, outras coisas têm menos, e a gente define isso embaixo ali do limiar do consciente, né, da consciência, que seria próprio inconsciente. Também temos o autoconhecimento, então o que a gente conhece de nós mesmos, ele não pode ser expresso de maneira consciente, até porque muitas vezes a gente utiliza um conhecimento mais inconsciente, falando que nós somos assim mesmos, né? Tipo, a gente é assim mesmo. Então, isso acaba fazendo com que se descarte, né, a própria conscientização, né, do que se sabe sobre si mesmo, né? Então, as características da personalidade, né, que são como a gente conduz ali a nossa personalidade, então quais são as propriedades, o que está sendo mostrado nessa personalidade, isso também faz parte do nosso inconsciente, porque muitas vezes a gente não consegue controlar isso. Então, essas características elas não são muitas vezes moldáveis com tanta facilidade, né? Então, na psicologia que descende ali da psicanálise freudiana, uma complexa exploração por muitos autores se deu sobre os limites entre consciente e inconsciente. Então, entre aquilo que a gente realmente sabe que sabe e aquilo que a gente já não sabe que sabe, ou que não sabe também, né? O comportamentalismo e a Gestalt também nos mostram padrões discerníveis à psique, que ajudam a enriquecer esse quadro, né? Então, o comportamentalismo ele vai estabelecer a questão do estímulo-resposta. Então, isso daí é muito importante para a gente, inclusive, entender essas mecanicidades mentais, como a mente mecanicamente já vai para uma determinada direção a partir do soar de um gongo, né, ou de um sino, ou de qualquer gatilho da realidade que faça com que ela vá naquela direção. É quase como algo pavloviano, como eu disse, né? E também a Gestalt ela enriquece, né? Então ela vai enriquecer o símbolo, dando a ele uma complexidade que muitas vezes somente pela porta ou pela parte estética exterior desse símbolo a gente já consegue mergulhar dentro dele, né? E por causa dessa Gestalt, da compreensão de que esse objeto ele é composto de uma complexidade interna e a gente meio que já consegue mergulhar nessa complexidade a partir da Gestalt. Às vezes num clique, e isso que é o perigoso, a gente não passa pelo processo, a gente já chega na finalidade do que a Gestalt tem para oferecer a nós, ou seja, já deduz o sentido final, sem nem mesmo fazer a análise complexa da composição desse símbolo, né? Então a gente destaca sempre a superfície como aquilo que se pode conscientizar, aquilo que a gente pode conscientizar, que a gente pode discernir esteticamente ou perifericamente, a gente fala que está na nossa consciência. Mas aquilo que a gente não pode fazer isso, a gente diz que está fora da nossa consciência, né? Então, na analogia, o descer da água significaria significaria reduzir o domínio das correntes naturalmente mecânicas. Então, não necessariamente diminuir o nível da água, mas se ejetar para fora, né? Então, hoje nesse mar não temos apenas as correntes naturais, não temos apenas ali, por exemplo, as questões instintivas da organicidade que sempre ocorreram, inclusive ocorrem com os animais, ocorrem conosco também. Mas também há uma gigantesca ação do Leviatã, que nessa analogia ele vai simbolizar a predação dos grandes agentes, né? Então, o que que eles querem? Eles querem ali fazer a mesma coisa que Cristo fez, né? Pescar homens. Então, como a gente se ejeta para fora da água, na verdade eles querem puxar para mais profundo, né, os peixes. Então eles fazem o sentido inverso disso, né? Eles levam para o lago do abismo, né? Enquanto a maior porcentagem da consciência permanece mergulhada, pouca visibilidade se tem
de si ou do objeto em relação ao meio. Então, se você está mergulhado, você não consegue de fora olhar o que está acontecendo no interior. E as correntes desse mar levariam a consciência com maior facilidade. Então, a gente vê, é evidente, inclusive, que todas essas coisas se correlacionam. Que tudo isso que a gente está dizendo aqui se correlaciona, né? De modo a tornar essa analogia tão impressionante, né? Afinal de contas, a gente tem o que a gente consegue perceber e aquilo que a gente não consegue perceber. Mas se a gente tem uma maior âncora do que a gente não pode perceber, do que está, inclusive, sendo a nossa própria estrutura, mas de maneira invisível, né, é bem provavelmente que a gente também não tenha um equilíbrio ou não tenha ali uma determinação para onde seguirá o objeto da nossa própria consciência ou esse próprio objeto. Então, ele acaba sendo levado ali para a profundidade pelo próprio Leviatã, né? A manipulação das massas, né? O controle ali dos objetos ou dos símbolos para indicar tendências ou para indicar comportamentos ou até mesmo atitudes humanas. Isso daí eu expresso aqui na imagem como a descensão inconsciente, né? Então, você acaba abrindo mão da sua consciência para que há uma expansão do reflexo inconscientizado, né? Então, essa expansão ela é sempre aprofundada ali pelos símbolos que vão sendo adquiridos para dentro do seu inconsciente, você não vai notando, né? Esses símbolos eles vão dando ali uma grande complexidade no seu inconsciente que hora ou outra é puxado pelo Leviatã, né? Para baixo. Então isso significa que a condução ela é fácil quando se tem ali uma amplitude de símbolos dos quais não se tem extensão nenhuma, né? Então, ele acaba ficando uma profundidade muito maior no inconsciente do que no consciente. Então, você não consegue trazer à luz da consciência nenhum desses objetos, explicá-los ou mesmo definir a fonte deles. E é exatamente por isso que há uma descensão inconsciente. Então, você acaba ficando inconsciente sobre toda a sua realidade. E ela somente expressa para você um reflexo do que ela realmente é, quando na realidade, para fora ou para o que ela realmente é para você, é tão pequena que não representa nem mesmo uma proporção viável para conquistar ancorado no seu inconsciente, né? Então, a pluralidade dos símbolos sincretizados em milênios de exploração humana fez com que o nível desse mar aumentasse. Então, é claro, os símbolos eles também se proliferaram muito com a sincretização. Então, muitos símbolos foram misturados, foram criados outras finalidades que estão em estratos superiores da nossa realidade porque a gente vai se atualizando, né? Então, hoje o conteúdo que se tem recamado pela membrana do mar, do inconsciente da nossa humanidade, ele é tão vasto quanto os oceanos da Terra. Então, se a gente for destacar a membrana ali do mar de símbolos do nosso inconsciente coletivo, a gente vai ter tanta coisa, mas tanta coisa, que pode ser tão extenso quanto os oceanos da Terra, né? Então, o lado imerso de si mesmo deve elevar-se para fora da água, fazendo com que o nível entre consciente e inconsciente dos dados que compõem o iceberg da consciência seja minimamente equivalente. Então, pelo menos que se tenha metade para fora da água, que se possa observar o que está acontecendo na outra metade para dentro da água. Que esse reflexo não seja, vamos dizer assim, desproporcional ao que está afora da água, ao que é, pode ser trazido à consciência, né? É isso que eu quero dizer. Não que esteja ali o tempo inteiro, mas você pode trazer à consciência esses objetos. Então, isso fornece equilíbrio ao ser, quanto ao que conhece e o que desconhece, e torna a sua realidade mais verdadeira e sublime. Então, o conhecimento desses símbolos também dá um tom mais profundo, um tom mais verdadeiro, mais sublime, mais valoroso à realidade. Isso é óbvio, né? A gente tem ali a expansão do objeto reflexor conscientizado. Então, a gente consegue ver mais esse objeto na realidade, saber das suas propriedades, saber das suas origens, da finalidade que ele tem nas nossas vidas, né? Isso seria uma ascensão do consciente. É muito disso que eu tenho trazido, mas de outras maneiras, né? Maneiras muito mais complexas, inclusive na análise filosófica e alquímica ali, dentro do meu livro, né? Então, do meu livro da Esoteridade Consciencial. Então, a filosofia da esoteridade consciencial ele vai trazer exatamente isso, né? A expansão do objeto reflexor, a conscientização de
diversos símbolos e diversos raciocínios e linhas de raciocínio que podem ser úteis ao ser humano. Assim, o Leviatã ele já nem consegue mais ter ação, porque o reflexo que se tem ali inconscientizado, ou que não se pode apreender, ou mesmo que fica ali, né, representando uma âncora para que se puxe para baixo, isso daí já não existe mais em grande abundância. Então você acaba não mais sofrendo a ação do Leviatã, mesmo que você possa se projetar para baixo como um funil. Mas é claro que a analogia ela acaba sendo danificada em algum ponto também. Então, apesar disso, a campanha que se tem feito é para a inconscientização, ou seja, além de tudo isso daí que eu estou falando, né, do reconhecimento dos símbolos, dos objetos, outras coisas, na realidade, dos referentes que estão se apresentando, a campanha que você tem feito pelos grandes agentes é para inconscientização, ou seja, o ato ou efeito de afastar algo do nível de inspeção consciente. Então, está tentando afastar todos os objetos ali que realmente têm um valor, que realmente tem uma finalidade para o ser humano, está afastando isso da compreensão que ele possa ter desse objeto. E se ele não pode inspecioná-lo, então, obviamente, ele não detém esse objeto, ele não pode trazer a consciência, ele não pode utilizá-lo. Então, a nossa realidade acaba se tornando inútil quando a mente ela está desligada para todos esses aspectos, quando não se tem a conscientização dos símbolos e dos referentes da nossa realidade na sua completude. Então, apesar disso, né, apesar de tudo isso que eu disse, a campanha que você tem feito é para a inconscientização. É para que a inconscientização afunde a consciência num mar de símbolos naturais que desconhece e que a controlam. Então, isso é pertinente no mar do Leviatã, onde está aberta a sentença da coletivização nihilista para o uso cego da força de muitos por um ou por poucos, né? Então, a gente está cansado de ver isso, né? Se você realizar uma coletivização nihilista, né? E é por isso que os símbolos eles acabam sendo desvalorizados, né? Você joga e afunda a consciência num mar de símbolos naturais que não podem ser conhecidos e que vão controlar ali todas as suas ações e todos os lados para onde ela possa ir. Isso é pertinente no mar onde o Leviatã ele vai fazer, né, essa coletivização nihilista, fazendo assim também o uso cego da força. Pega o uso ali da força de muitos pelo desconhecimento dessas próprias razões ou desses próprios símbolos e acaba ali tendo a seu favor, né? Então os grandes agentes fazem isso. Os lados do iceberg são reflexos. Realidade externa, interna, objetivo, subjetivo. E pela ação da própria consciência se pode modular o núcleo de projeção de ambos. Então a gente pode tanto trazer ali as coisas que estão no inconsciente para a consciência e vice-versa, né? Também é, se ter uma projeção para o inconsciente para analisar o que está ali, né? E quais são as correntes, o que está acontecendo naquele manto. Não se é exatamente inexplorável, porque a maior parte das coisas que estão ali, reinando no inconsciente, foram, de certo modo, colocadas lá em algum momento. Então, se pode ter essa perscrutação. A consciência, ela detém isso, né? Ela detém esse modular do núcleo de ambos os lados, né, desse reflexo. Então, não é como se a gente estivesse 100% sendo vítima. A gente pode ser vítima, perseguidor ou salvador, qualquer um dos três perfis bernenianos, né, que a gente pode considerar. Então, algo se provou efetivo, foi aumentar a intensidade dos estímulos externos, né, para que se reproduza o tempo de resposta interna, que se reduza, né. Então, algo que se provou efetivo, né, que a gente acaba vendo, foi valorizar os estímulos externos. Então, colocar uma intensidade, né, nesses estímulos, então fazer com que o prazer ali ele fosse muito, muito, né? Então a gente acaba sempre tendo essa valorização descabida do prazer, que é uma das coisas que eu vou falar também. Então, assim, são o medo e o prazer, né? Dois sentimentos mais valorizados pelas massas atualmente, né? E talvez em todos os tempos da humanidade. O medo da dor e o prazer no conforto estacionário, né? Quaisquer que sejam. Então, essas duas coisas, elas são muito efetivas ali na manipulação das massas também. A valorização dos estímulos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali toda essa em conscientização colocando símbolos de modo abstrato, a gente também tem uma outra coisa no reino objetivo ou no reino externo que a gente realmente pode observar, que é a valorização dos estímulos, ou seja, quanto mais passa o tempo, mais o prazer ele não tem as regrinhas morais que a gente sempre colocava, né, com a
com os estudos dos sábios de antigamente e inclusive das pessoas que tinham alta moralidade, né? Nesse livrinho aqui, A Origem do Prazer, que é muito interessante, a gente vai encontrar alguns conceitos deste, né? Como, por exemplo, aqui que ele coloca já no início, né, na página 3, encontrar aqui que tá difícil de virar as páginas aqui, ó. O prazer ele deve ser buscado com moderação. O prazer deve ser conquistado. O prazer deve ser naturalmente obtido. O prazer é transitório. A negação do prazer pode levar ao crescimento espiritual. Essas 5 clavículas básicas, que inclusive David Linden, que escreve esse livro, coloca para nós que essas são clavículas de todos os tempos da humanidade. Sempre que a humanidade existiu, essas coisas estavam ali presentes para determinar que o prazer ele era uma coisa que é bom, mas condicionalmente, condicionalmente. Mas isso tem sido retirado, nessas condições têm sido retiradas pouco a pouco, pouco a pouco. E a gente vê que isso daí, na verdade, é mais um instrumento pavloviano do que propriamente dito ali algo que é para o nosso benefício, né? Eles não estão ali tirando as restrições do prazer ou dos estímulos intensos, né, externos, simplesmente porque eles gostam da gente, é porque eles promovem com isso uma tendência, né? Eles promovem com isso um caminho, um baixo relevo ali dentro de uma estrutura mental que nós possamos se adequar, né? No final das contas, e seguir exatamente o caminho que eles estão querendo que a gente siga. A gente também tem ali a função do orgasmo, que é esse livro do Wilhelm Reich, mostrando que é talvez a obra mais conhecida do Wilhelm Reich, né? Que eu acho que não diz tudo a respeito do trabalho dele, inclusive ele continuou muito depois, né, disso, tendo muitos outros estudos, mas ele já determina aqui que o prazer do orgasmo sexual talvez seja mais intenso, e é por isso que isso daí é tão valorizado ultimamente, né? É por isso que isso daí, nos tempos atuais, inclusive com a própria ajuda do Wilhelm Reich, a revolução sexual, que eu admito, isso daí foi um erro drástico, né, dele, mas talvez não teria como rodear isso, né? Não teria como se deixar de ter isso, né, essa revolução sexual que a gente sofreu, né, no Ocidente, e que inclusive hoje em dia até mesmo o Oriente é alterado por conta desses novos padrões, né, de encarar a realidade e encarar inclusive a própria sexualidade, mas o próprio prazer sexual ele acaba tendo ali uma hipervalorização. Então, isso, né, esses estímulos que são muito intensos, eles são valorizados, assim como o próprio medo. Então, o medo da dor como um análogo oposto, né? Então, o prazer ele é tão estimulado que a dor ela também é muito temida. Então, qualquer dor, né? A indústria farmacológica está aí para provar isso, né? Se você sente qualquer dorzinha, já toma um remédio para dor de cabeça, porque já toma uma dipirona aí, porque obviamente você não pode lidar com essa dor, né? Você tem que se livrar dessa dor a todo custo. E não é bem isso que a gente está vendo ali com a doutrina budista, que na verdade, com toda essa circunspecção de metodologia budista que a gente vê, que eles determinam para nós que o sofrimento está por toda parte, não tem como você escapar disso. E mesmo que você tenha medo da dor, isso não significa que você não vai sofrê-la. Assim como mesmo que você goste do prazer, não significa que você vai vivenciá-lo o tempo inteiro. Mas, de acordo ali com as massas, a gente pode vivenciar, a gente deve vivenciar, né? E por isso que a gente tem também toda essa questão do circuito prosencefálico medial do prazer, né? Então, David Linden, que é esse daí que eu falei para vocês, que escreveu A Origem do Prazer, que é esse livrinho que eu mostrei, ele coloca um trecho aqui muito interessante, dizendo que a gente tem estruturas no cérebro que já são feitas ali para superprocessar esse prazer, ou superprocessar os neuropeptídeos, que são aqueles hormônios mentais, né, como dopamina, serotonina, que eles são úteis ali para o reforço de algumas conexões sinápticas, né? Então a gente acaba criando conexões simplesmente porque tem um estímulo de um prazer envolvido. E esse prazer ele pode ser percebido em algumas regiões do cérebro. Então vamos ler aqui o que esse trechinho falando do circuito prosencefálico medial do prazer, né? Que é um circuito neuroanatômico, né? Ele está na nossa neuroanatomia, ele está no nosso cérebro ali, é um circuito de vários neurônios, né? E de algumas regiões do cérebro, inclusive de vários conglomerados de neurônios, de partes ali anatômicas do nosso cérebro, que estão aptas a prosseguir, né, o estímulo do prazer, esses estímulos e intensidade. Então ele está falando de meio que de um experimento que ele fez com ratos aqui, né? E dando prosseguimento. Então não havia apenas um ponto único isolado controlando a gratificação.
É isso que ele estava observando, né, quando ele estava fazendo os experimentos com os ratos, ou mesmo observando experimentos que outros fizeram com ratos, né? Não tinha um ponto único isolado controlando a gratificação. Continuando aqui, em vez disso, um grupo de estruturas interconectadas, todas localizadas na base do cérebro e distribuídas ao longo de uma linha média, constitui o circuito de gratificação, né? Então, essas estruturas incluíam a área tegmental ventral, que a gente pode ver aqui, eu coloco no desenho da direita. Também temos ali o núcleo de Accumbens, que ele pode ser visto aqui também na imagem da direita. A gente tem o feixe prosencefálico medial, que pode ser visto na imagem da esquerda. Está um pouco ruim essa imagem, mas foi a melhor que eu encontrei, né? Inclusive com essa lâmina do cérebro, né? E também ali o septo. O septo ele está mais ou menos nessa região aqui, tá? Além de parte do tálamo e do hipotálamo, né, que a gente vai ver ali mais ou menos na parte nuclear do cérebro e já relacionando ali com a própria coluna vertebral, com a epífise, hipófise e por aí vai, né? Então, nem todas essas áreas elas se mostram igualmente gratificantes, de acordo com David Linden, né? A estimulação de algumas partes desse circuito prosencefálico medial do prazer, parênteses meu, em ratos, né? Que essa estimulação que foi feita em ratos era capaz de sustentar taxas de autoestimulação pressionando a alavanca até 7.000 vezes por hora, enquanto outros levavam apenas 200 pressionamentos por hora. Ou seja, se você estimulasse diretamente aquela região no cérebro dos ratos, se eles tivessem uma alavanca que eles pudessem pressionar e estimulava diretamente naquela região algo prazeroso, então eles fariam isso 7.000 vezes nessas regiões que eu acabei que foi mencionado. É, em contraste com outras regiões que eram mais ou menos umas 200 vezes, né, por hora. Então, isso daí por hora, 7.000 vezes. Imagina que você está recebendo ali uma bomba de prazer, né, em uma determinada região do cérebro que ela pode captar esse prazer. Aí você vai apertar várias vezes. Agora, se você está recebendo essa bomba numa região que não pode receber, que não pode lidar com esse estímulo prazeroso, então você vai pressionar só algumas vezes, porque aquilo não significa muito. Mas a gente tem, ou seja, a gente tem uma região é, cerebral responsável por processar esse prazer e por torná-lo a nós algo de repetição, né? Algo que deve ser repetido, algo que deve ser reforçado. Então, prosseguindo aqui, finalizando essa citação do David Linden, é difícil imaginar isso agora, mas em 1953, a noção de que mecanismos motivacionais ou de prazer ou de gratificação poderiam ser localizados em determinadas regiões ou circuitos cerebrais era extremamente controversa. Então, assim, fazer esse estímulo direto ou mesmo propiciar esse estímulo de gratificação para promover algumas ações ou algumas tendências era extremamente controverso lá em 1953. Hoje em dia nem se fala mais disso, a gente se fala de condicionamento pavloviano bruto, né? Então, o que é esse condicionamento? É o aproveitamento objetivo do prazer, né? Então, como os agentes aproveitam desse prazer, né? Então, vamos ler aqui essa última parte aqui, né? O hedonismo antigo e revivificado tende a colocar o prazer quase que em posição de dignidade per se. Então, o prazer ele é quase digno por si mesmo, né? Isso é o que o hedonismo antigo e revivificado vai se colocar para nós, né, hoje, né, atualizado. Então, apesar disso, para o comportamentalismo, o prazer funciona apenas como uma maneira de conservar padrões comportamentais. Então, para o comportamentalismo, para o behaviorismo, né, esses gatilhos causados ali no estímulo de um prazer, eles simplesmente reforçam o comportamento que ele foi experienciado no momento anterior a esse gatilho, né? Enquanto a amoralidade e niilismo reforçam o avanço do hedonismo descabido, então a falta de moral, né, a falta do refreamento, né, para que se possa obter esse prazer, e também o niilismo, né, a crença de que nada tem sentido ou que nada tem uma finalidade, eles vão reforçar esse hedonismo descabido, né? Então, essa busca por prazer sem de fato dignificar esse prazer. Então, uma agenda comportamentalista na elite consente. Então, lá na elite a gente tem essa agenda comportamentalista, né, de estímulos pavlovianos, e eles consentem com isso, né? Consentem com o fato de tornar o prazer algo comum, né?
algo inclusive totalmente sem freios, né? Tornar o prazer uma necessidade humana, inclusive, constante, uma necessidade humana constante. Foi o conceito que fundamentou na atualidade a ferramenta pavloviana, né? Que é a constante busca de intensidade na satisfação. Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, filmes que têm muita ação, porque se não tiver muita ação, a gente não tem ali um empreendimento a esse objeto. Isso é porque a gente já tem uma busca de intensidade nas satisfações que a gente sente, né? Nesses prazeres que a gente sente, inclusive estimulados por regiões do cérebro, né? Além disso, pelo estímulo subjetivo de símbolos, programações complexas podem ser arquivadas no inconsciente. Então, por esse, vamos dizer assim, esse estímulo subjetivo dos símbolos, que são causados ali em determinado momento a partir da introjeção desses símbolos na nossa mente, programações complexas elas vão sendo arquivadas no inconsciente. Então, várias coisas, vários comportamentos, inclusive muito descritivos, eles vão sendo acumulados ali num manto que a gente desconhece, que a gente não consegue tanger, que a gente não consegue mudar, alterar, né? Como um trauma psicanalítico. Ou com uma profundidade na gestalt de um objeto, partindo do seu gatilho. Então, imagina, a partir da gente ver um objeto, a gente já tem ali um trauma, né, psicanalítico com aquilo. Então, se você vê determinada propaganda de publicidade sobre algo ser extremamente agressivo e aquilo é a primeira imagem que aparece daquele objeto, obviamente que você já vai considerar todas as vezes aquele objeto como minimamente agressivo, porque isso foi a primeira vez que ele surgiu no seu a luz da sua consciência foi derramado ali para dentro do seu inconsciente. Então, é óbvio que eles tendem a dar primeiras impressões ruins para as coisas que eles querem dar primeiras impressões ruins e vice-versa, né? Dar primeiras impressões muito positivas às coisas que eles também querem, para que isso fique mais impressionado dentro de um trauma psicoanalítico, né? Psicanalítico que está recamado ali pelo próprio inconsciente, né? Então, essa primeira impressão geralmente é a que vale. E assim a gente tem modos de hipnose, né? Eu gostaria de trazer também alguns modos de hipnose, como a própria PNL, subliminaridade e até mesmo ali o condicionamento, que eu já falei bastante, né? A partir do estímulo do prazer, mas isso daí seria um bônus, né? Até porque o vídeo já está bem longo e ele já compreende uma vasta gama ali eh, de coisas que a gente tratou. Eu acho que é muito importante. Todas essas coisas que eu estou falando aqui são muito importantes. Elas não podem ser falseadas, ser escapadas, né? Você não pode escapar desses assuntos toda a sua vida, porque em um determinado momento você vai buscar profundidade, em um determinado momento você vai crescer, você vai ter um simbolismo profundo dentro de si mesmo, você vai ter moralidade, você vai ter fundamentos, propósitos de vida, você vai considerar como se você não fosse somente a materialidade do seu corpo, mas como se você fosse as suas próprias ideias, as vontades que você tem que não podem ser expressas por objetos externos. Então, toda a materialidade, esse materialismo desenfreado, que não tem também uma fundamentação para determinar todos os aspectos da nossa vida, mesmo assim determina na maior parte das massas. Então, a gente precisa entender como isso está, de certo modo, sendo descaracterizado, sendo desprezado. Se isso está sendo desprezado, então é óbvio que as coisas que não têm valor, elas estão sendo muito fundamentais na vida de todos, né? Então é óbvio que as banalidades elas controlam a vida humana, porque os itens de valor, os itens sagrados, aquilo que tem maior profundidade, os símbolos, o conhecimento das coisas, o conhecimento da extensão dos objetos da nossa realidade e e também das suas intenções, tudo isso está sendo colocado para escanteio. Então, a gente está tendo vários problemas ali no raciocínio, inclusive todos esses conflitos, essas coisinhas que o pessoal fica bravo, né, politicamente falando, religiosamente falando, isso vem tudo sabe, de um desconhecimento da manipulação das tendências, dos fluxos da realidade que estão sendo mostrados aqui para nós, e que a gente acaba ficando frustrado com certas coisas que acontecem, mas que, se a gente fosse analisar bem, elas já estavam evidentes que aconteceriam desse modo. E a gente não precisaria ficar frustrado, porque isso demonstraria o nosso intelecto, né? O saber que essas coisas acontecem naturalmente, que a tendência da realidade já não é muito boa, per se, dado o fato eh, dado o fato da sua própria fisicalidade, né? Então, os objetos físicos eles perecem. Então, como que a gente vai esperar uma coisa tão digna assim de um objeto perecível? O que a gente precisa é dignificar as coisas que têm uma maior duração. E é sobre isso que está
ancorado valor, né? Então, o valor ele vem das coisas que, né, são mais centrais, que são mais duráveis, e a gente vai ver isso na alma do espírito, a gente vai ver isso até na mentalidade, na intelectualidade. Então, como escapar dos símbolos, né? Como escapar da compreensão dos objetos da nossa realidade? Isso daí acaba dando aso ali pro destino ferrar com sua vida, né? Então, ou mesmo te imbuir em vários vícios e várias coisas que você nem mesmo tem um vislumbre ali. Se você não tem um vislumbre, imagina o controle, né? Controle ninguém entende nada. A maior parte das pessoas pode ter um equilíbrio dentro de vários aspectos da sua vida e inclusive determinar habilidades, determinar conhecimentos que tem e que sabe que tem, também saber que desconhecem algumas coisas, como Aristóteles fez, né? Criando um livro ali de muitas perguntas que ele tinha a fazer para a realidade, porque ele não sabia daquelas coisas. Qual que é o problema de você dizer que você não conhece, que você não sabe de alguns aspectos da realidade? Na verdade, você precisa saber qual que é o círculo de latência do seu conhecimento, saber até onde chega o seu conhecimento e quais são os objetos que você desconhece, quais são os limites da percepção que você tem da realidade. Isso precisa ser instaurado pela maior parte das pessoas para se ter uma vida intelectual séria. Então, essa vida intelectual séria é que fundamenta a profundidade da realidade que se vive, né? É o estudo que se tem da própria realidade que circunda o ser. Então, isso daí não está sendo muito bem entendido, né? Por isso que as massas estão tão confusas. Mas as massas, por definição, sempre estão confusas. O legal é que indivíduos vão emergir dessa massa, né? Então, indivíduos vão trazer também uma complementaridade desses estudos, por exemplo, que eu ou que muitos autores trazem, e é assim que a roda gira num sentido positivo, não somente no sentido cíclico dessa roda de Maia, que tende a causar ilusionismos, inclusive propulsionados pelos agentes para cercear ali um pouco esses grandes, né? Essas grandes pessoas que têm grandes ideias e que ameaçam, inclusive, o domínio deles. Mas enfim, acredito que todo mundo já está ciente ali. Talvez eu traga um bônus. Eu acredito que eu vou trazer esse bônus ainda da análise de algumas ferramentas. Mas fiquem atentos e acredito que em breve teremos aí um vidinho desse bônus. Mas aí, isso daí fecharia, por exemplo, os raciocínios iniciais que eu tenho para esse canal. Então a gente teria que mergulhar em outro campo, em outra coisa. Vamos ver ainda onde o canal nos levará, até se terá uma determinada repercussão, né? Então fiquem atentos ao vídeo que ainda seguirá de bônus e talvez a outros mais de outras séries. E é isso, pessoal. Até mais.